Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E hoje vamos falar sobre o quê? Movimento uniformemente variado, tá certo? E nós vimos aí em aulas anteriores o movimento uniforme, certo? Um pouco aí também de movimento uniformemente variado, certo? E nós vimos que a principal diferença está o quê? Lá no movimento uniforme, quando nós estudamos o que era constante dentro desse movimento, a sua principal característica era o quê? Velocidade, velocidade constante, ou seja, era aquela velocidade que não muda com o passar do tempo, certo? Já no movimento que é dito uniformemente variado, essa velocidade ela varia de maneira uniforme com o passar do tempo, certo? Um carro que está aí com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Que a cada segundo a velocidade deste carro aumenta em 10 metros por segundo, tá? Então eu tenho um movimento aí uniformemente variado. E hoje vamos ver, se liga lá na telinha. Pessoal, na telinha nós vamos ver o que? Hoje nós vamos estudar a função horária desse movimento, certo? Da mesma maneira, vem aqui comigo, que lá no movimento uniforme a gente tem as funções. O que é uma função? Uma função, ela é duas grandezas que são variáveis e conforme uma grandeza você assume valores, você vai ter uma alteração, né, em outra grandeza. Por exemplo, espaço em função do tempo. O nome já fala, o espaço é dado em função do tempo, ou seja, cada valor que o tempo assumir, o que nós temos? Um espaço diferente, certo? Ok? Bom, e no movimento que é dito uniformemente variado, pessoal, não vai ser diferente, tá certo? Da mesma forma que a gente tem função, a gente também tem gráfico. Como assim, professora? Também tem gráfico? Tem gráfico, tá, pessoal? O gráfico, como eu falei para vocês em aulas atrás, traz uma leitura do movimento. Como assim leitura do movimento? Se eu olhar para o gráfico, eu vou conseguir identificar se o movimento ele é uniforme, se o movimento ele é uniformemente variado, se a velocidade está aumentando com o passar do tempo, se essa velocidade está diminuindo com o passar do movimento, tá? Ou também eu posso identificar se o movimento ele é acelerado ou desacelerado, tá certo? Então hoje nós vamos ver essas funções, tá? Ou seja, que são grandezas variáveis em função de outra grandeza que me falam a respeito do movimento. E aqui, jovens, fica uma pergunta. É possível resolver uma questão utilizando somente os dados do gráfico? O que eu falei para vocês anteriormente? O que o gráfico é, pessoal? O gráfico, vamos lá comigo, é uma forma de ler o movimento. Então eu posso ler o movimento lendo, né, palavras, ou também eu posso olhar para um gráfico e ler o movimento, certo? Então, da mesma forma que lá no movimento uniforme eu consigo ler movimentos, no movimento uniformemente variado eu também consigo ler movimentos, tá? E nessa aula nós vamos ver como se faz isso. Bom, para eu saber de gráfico, eu tenho que saber de função horária, que é o primeiro tópico da nossa aula. Pessoal, função horária. Horária lembra o quê? Tempo. Então, função horária é uma grandeza em função do tempo. Quando eu falo função horária, eu vou pegar uma grandeza que é variável no meu movimento e vou colocar ela em função do tempo, tá? Então, por exemplo, função horária da velocidade. Quando eu falo função horária da velocidade, significa que a minha velocidade muda com o passar do tempo. Então função horária do espaço significa o quê? Que o meu espaço muda conforme o tempo, tá? E a partir do comportamento dessa mudança, eu posso fazer aqui um gráfico que nem eu faço lá na matemática. Uma função de primeiro grau, pessoal, na matemática, que tipo de gráfico gera? Exatamente, uma reta ou uma reta inclinada para baixo. Uma função horária de segundo grau lá na matemática, que tipo de gráfico me gera? Professora, é uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Ou seja, aqui na física nós também temos funções de primeiro grau
E funções de segundo grau. Lá na matemática, onde é que eu vejo o grau de uma função? Ah, professora, é lá em cima da letra, que é o x. Se o maior for elevado a nada, quer dizer que está escrito 1 lá em cima, é de primeiro grau. Ah, professora, agora quando eu tenho x ao quadrado, lá eu vou olhar lá em cima x ao quadrado, é uma função de segundo grau. E aqui na física, pessoal, é a mesma coisa. A diferença é que aqui a variável é o tempo. Então eu vou olhar para o expoente do tempo. Olha só, se liga nessa primeira função aqui, ó. Um movimento uniformemente variado possui aceleração escalar constante. Certo? É a principal diferença do uniformemente variado para o uniforme. Lá no uniforme a velocidade é constante. Eu não tenho aceleração. No uniformemente variado, a velocidade é variável com o passar do tempo e eu tenho uma grandeza chamada de aceleração. Tá certo? Ok? E dentro do uniformemente variado, esta aceleração ela é o quê? Constante. Tá certo? Pessoal, vamos usar então a aceleração na velocidade, tá? Velocidade em função do tempo. Então, função horária da velocidade é o quê? É a velocidade em função de quem? Do tempo. Lembrando, jovens, que toda função, ela possui dois tipos de grandezas. As grandezas constantes e as grandezas variáveis, tá? Aqui na física, quem é a grandeza constante? É aquilo que não muda, tá? Da mesma forma que lá na matemática, aqui na física eu também tenho grandezas que não mudam. Exemplo, velocidade inicial. Pessoal, eu vou sair com duas velocidades ao mesmo tempo? Ah, minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo. A minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Se eu falo que ela é de 10 metros por segundo, não é de 20. Não é verdade? Então, a velocidade inicial, ela é o quê? Única, então ela é constante. Outra coisa que é constante nesse movimento aqui, a aceleração. Então, na minha função de velocidade, o que é constante? Tudo aquilo que inicia e a principal característica do movimento, que é a aceleração. As outras são variáveis. Quem são as variáveis? O tempo, porque já dizia a música, né, gente? O tempo não para, não é verdade? Então, o tempo, ele é o quê? Variável. E tudo que fica antes da igualdade, tá? Tudo que fica antes da igualdade depende do que vem depois. Então, tudo que fica antes é variável. Fechou? Então, seguindo essa linha de raciocínio, tá aí a minha função da velocidade, jovens. Quem é variável? Tudo que fica antes da igualdade e o tempo são as variáveis. O que é constante? Tudo aquilo que é inicial e a principal característica do movimento, que é quem? A aceleração. Pronto, tá aqui a minha função. Isso aqui é constante e eu tenho a velocidade que fica antes da igualdade e o tempo são o quê? Variáveis, tá? Logo, se eu substituir valores aqui, eu vou sempre encontrar valores desse lado aqui. E com isso eu posso formar um gráfico, tá certo? Bom, continuando essa ideia da velocidade, tá? Eu também tenho quem? Espaço, né, gente? O espaço, né? Você vai andando, você vai ocupando uma posição, na verdade, né? Se você quiser andar dançando assim também, ó. Tá? Pessoal, então olha só, espaço em função do tempo, tá certo? Se você tá percorrendo, você está ocupando posições e o seu espaço também está variando conforme o tempo, tá? Qual é a diferença aqui? Lá no movimento uniforme, a função do espaço é de primeiro grau, é menorzinha, tá bom? O pessoal até chama de sorvete, já ouviram falar? Sorvete é fórmula pequena, né? Aqui é um sorvete maior, né, gente? Aqui é um sorvetão, ok? Porque a nossa função aqui, no movimento uniformemente variado, ela leva quem? A velocidade inicial. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha só que bonitinha a função do espaço, tá? Para que a sua descrição seja completa, devemos também conhecer a função horária. Horária é o quê? Tempo. Função horária do espaço, espaço em função do tempo, fechado? Isto é, como os espaços variam no decorrer do tempo, tá? É possível provar que a função horária do movimento uniformemente variado é uma função de segundo grau
e aqui a gente obtém. Vamos lá, quem é variável? Ah, professora, variável é tudo que fica antes da igualdade e o tempo, tá? Então, esse aqui é variável, que é o espaço, em função desses tempos bem aqui. Tá vendo bem aqui, pessoal? Qual é o maior expoente que o t assume? Bom, aqui é 1, aqui vale quanto? 2. Então, é uma função de segundo grau, tá? Então, isso aqui é uma função de primeiro grau para o espaço e para a velocidade é uma função de primeiro grau, ok? Então, no movimento uniformemente variado, nós temos duas funções, velocidade de primeiro grau e de espaço de segundo grau. E aqui, lembrando, o que é constante? Tudo que é inicial, gente, tudo que inicia é o quê? Constante. E qual é a principal característica desse movimento? Aceleração. Espaço inicial, velocidade inicial e aceleração são constantes. O que fica aqui é variável e o tempo, fechado? Logo, se eu substituir valores para esses tempos, eu sempre vou estar encontrando um espaço diferente e daí eu posso formar o quê? Um gráfico, exatamente. Ou, se eu olhar um gráfico, eu posso montar uma função dessa daqui, ok? Entendido, jovens? Olha só, vou até colocar aqui para vocês, ó. Só para a gente ver melhor, tá vendo? Ali, ó. Quem é quem nessa brincadeira aqui, né? Então, eu tenho espaço em função do tempo, ok? Tá com a setinha azul. E o tempo que tá com a setinha azul são as minhas variáveis. Com a setinha vermelha, eu tenho espaço inicial, velocidade escalar inicial e aceleração constante. Essas são as minhas constantes com as setinhas vermelhas, ok? As variáveis ST se correspondem a cada valor, como eu falei para você, de T, a gente vai ter um valor para o espaço. Fechado? Que é o espaço no valor de S aí, ok? Pessoal, ó, eu vou completar as minhas constantes que estão com a setinha vermelha e vou colocar um número, tá bom? Olha só, vou colocar bem aqui o número para vocês, tá? Tá aí, ok? Aqui. Pronto, ó. Na função horária, pessoal, observe que o coeficiente de t ao quadrado é quem? A sobre 2, né? Que fica bem na frente. Ó, vamos lá no quadro que eu vou fazer essa com vocês lá riscando no quadro, tá? Ó, vamos lá. Ó, pessoal, se eu fizer uma comparação, fazer uma comparison aqui, vou comparar, deixa eu pegar aqui minha canetinha, deixa eu ver o que eu vou escolher, pegar esse azulzinho bem aqui. Pronto, ó, se eu pegar aquela função que eu coloquei anteriormente, a geral, eu vou ter isso aqui, ó, S0 mais V0 vezes T mais 1 sobre 2 A vezes T ao quadrado, não é verdade? Se eu for fazer uma comparação e eu for circular, eu vou ter o seguinte, ó, S0 é isso aqui, lembrando, né, gente, não vai esquecer do sinal, tá bom? Ó, V0 aqui, ok? Esse cara aqui é o tempo, né? Olha aí. E aqui, ó, esse cara aqui é o tempo. Eu vou pegar o que tá antes do tempo, ó. Da mesma forma que eu fiz ali. Tá vendo? O que eu posso falar aqui? Se esse cara aqui tá em grandezas no SI, ou seja, o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos, isso indica o que aqui, ó? Que o espaço inicial aqui é menos 4 metros, que a velocidade inicial aqui é o quê? 3 metros por segundo e que a minha aceleração é igual a quê? 1 sobre 2A igual a 2, tá? E que ficaria como isso daí, ó? Olha aí, ó. Aqui tem 1, né? Não mostra, mas tem 1. Como é que eu faço para achar isso? Multiplica em x. Olha só, x, né, gente? Então aqui, ó, multiplica em x. A vezes 1 é A. E olha só, 2 vezes 2 é quem? 4. 4 metros por segundo, jovens. Olha só. Portanto, se eu quiser obter a aceleração, é só multiplicar o número por quanto? Por 2, né? Então, de maneira simplificada, pessoal, é só eu pegar o número que tá lá, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. É só pegar o número que tá aqui na frente, ó.
É só pegar esse cara que está aqui na frente e multiplicar ele por quanto? Por 2. Ah, professora, então, se fosse um 3 aqui, 3t ao quadrado, o que eu faria? Multiplicaria por 2 e daria quanto? 6. Fechado, jovens? Bacana, né? Então fica mais fácil para achar dessa forma, ok? Belezinha? Bom, falando aí mais sobre o movimento uniformemente variado, o que a gente pode ver disso daí? Olha só, vamos lá, recapitulando as funções. Função horária do espaço, certo? Ok? Espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha só. Função horária da velocidade, certo? V0 ao quadrado, ou V0, que é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Lembrando, deixa eu colocar umzinho aqui. Opa, peraí. Deixa eu trocar a canetinha. Pronto. Ó, pessoal, lembrando aqui que a função é o maior expoente que é assumido pela variável, tá? Ou seja, quem tem o expoente maior? Esse t bem aqui. Então, é uma função de segundo grau, tá certo? Quem tem o expoente maior? Ah, aqui só tem um t, né? Então, é a função o quê? De primeiro grau, fechado? E lembrando que a principal característica aqui desse movimento é a aceleração constante. Fechado? Belezinha? Pessoal, essas funções definem o movimento uniformemente variado em qualquer tipo de trajetória, tá? Fechado? E o conhecimento apenas das funções anteriores não permite nenhuma conclusão sobre a forma da trajetória. A gente não está falando de forma, a gente está falando de movimento, movimento uniformemente variado, né? Velocidade variável, aceleração constante. Eu não sei se essa trajetória, o zigue-zague, nesse caso se é uma curva, não é, pessoal? Então eu estou falando do formato, não estou falando do formato, eu estou falando do tipo de movimento que a partícula está assumindo, né? Quando ele está percorrendo uma determinada trajetória que eu não sei a forma dela, tá? Ó, vamos fazer exemplo aqui, ó. Das funções horárias do espaço, após identificar S0, que é espaço inicial, V0, que é a velocidade inicial, e a aceleração, podemos chegar a uma função horária da velocidade escalar como se segue. Então, imagine aqui, né, que você está numa questão e a questão te dá essa função bem aqui. S é igual a 7 mais 8t menos 6 sobre 2 vezes quem? T ao quadrado, certo? Eu consigo daqui identificar, pessoal, o espaço inicial, velocidade e aceleração? Consigo, não consigo? É só a gente fazer uma comparação. Eu vou pegar a função escrita e eu vou comparar com a função original, que é aquela geralzona, tá certo? Então aqui, ó, quais são as funções que eu tenho para comparar? Ó, eu vou olhar aqui a função, deixa eu voltar aqui. Eu tenho duas no movimento uniformemente variado. Eu tenho essa e eu tenho essa aqui. Com qual das duas você vai comparar a anterior? Ah, professora, com essa primeira, né? Porque é uma função de espaço. Exatamente. Então eu vou comparar com essa primeira aqui. Então vamos lá circular. Ó, esse corresponde a esse corresponde aqui à igualdade. Opa, olha só. Vou circular aqui. Sinal e sinal, né, gente? Corresponde aqui, ó. Vou circular aqui antes do T. Olha aí. Nossa, que círculo bonito, né, gente? Mas acho que dá para entender, né? Então aqui, ó. Ó, que bonitinho, que fofo, né? O tempo aqui. E aqui, ó, lembrando que eu tenho, quando aparece o negativo, eu tenho que circular, olha só. E aqui é o tempo, né? Pronto! Eu quero o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. É só a gente fazer, então, comparação. O espaço inicial vai ser quem? Deixa eu apagar aqui rapidinho tudo que eu escrevi. Pronto. O espaço inicial vai ser 7. A velocidade inicial, 8 metros por segundo, tá? Quando ele te dá uma função para você comparar, você tem que colocar em unidades no SI, tá bom, pessoal? A não ser que ele peça em outra unidade,
fechado? Mas aqui é unidades no SI, beleza? E aqui, lembrando que eu falei para vocês que a aceleração é só fazer o quê? Multiplicar por 2, porque tu simplifica aqui, então eu tenho só essa multiplicação por 2, fechado? Então aqui, ó, simplificado aqui. Professora, por que eu não vou multiplicar? Olha só, pessoal, aqui, se eu tivesse colocado menos 3t ao quadrado, era só multiplicar por 2, certo? Aqui na questão ele deu 6 sobre 2, ou seja, é a mesma coisa aqui que eu simplificar, deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando ele dá um denominador junto com um número, é raro acontecer, tá? Você faz isso, ok? É a mesma coisa que ele tivesse dado isso aqui para você, ó, 3t ao quadrado, né? Ia ficar isso aqui, ó. Ok? Opa, t aqui, esse t foi embora com esse t vai embora com esse t aqui, certo? E 6 menos 6 sobre 2 é a mesma coisa que 3, ou seja, multiplica aqui, ok? É só uma outra forma de escrever, tá? Mas geralmente, pessoal, sempre vem um número inteiro aqui para você multiplicar por 2, belezinha? E pronto, e a partir daí, se eu quiser, eu posso até montar o quê? A função da velocidade, que eu preciso só da velocidade inicial, que eu já tirei daqui, e da aceleração, que eu também já tirei daqui, e eu posso montar, olha só, a função horária da velocidade. Belezinha, jovens? Fechado? Bom, deixa eu apagar aqui. E se eu tivesse essa função dessa forma? Vixe, professora, aí só tem 2. Como assim só tem 2? Pessoal, para onde é que eu tenho que olhar? Vamos olhar a função original. Ó, eu tenho aqui um t. Opa, tá aqui o t. Eu tenho o t ao quadrado. Opa, tá aqui o t ao quadrado. Vocês estão vendo que o S que está sozinho, o S0 que está sozinho, não tem aqui um valor para ele? Quando, pessoal, não tem, significa que o S0 é igual a quanto? 0. Aí eu vou fazer uma comparação desse pedaço aqui, ó, ok? Com o que é colocado, beleza? Então, o segredo é você olhar para o tempo, tá? Então, vocês vão ver que a primeira parte, que é sem o tempo, não tem, então eu chamo de 0. Fechado? Então, se eu for comparar, o S0 é 0, a velocidade, olha só, deixa eu apagar aqui. A velocidade inicial aqui, ó, é 4, e o que eu faço aqui? É só pegar o número que está na frente e multiplicar por quanto? Por 2, né? O número que está na frente multiplicado por 2, tá? E aqui é que ficou faltando, gente. Peraí, tá aí, ó. Pronto, 2 metros por segundo ao quadrado. Apareceu, ok? Tem como, a partir desses valores aqui, eu montar essa função? Tem, não é? Porque eu preciso apenas da velocidade inicial e de quem? Da aceleração que eu acabei de achar aqui, ó. Então dá para eu montar. Olha só. Pronto, jovens. Bacana, né? Agora vamos resolver aqui um exercício. Olha só. É dado o movimento de um móvel cujo espaço medido na trajetória é em metros, a partir da origem. Olha só a palavra aqui, origem, tá? Metros a partir da origem. Varia em função do tempo t, onde os instantes são medidos em segundos, tá? Então aqui segundos, ou seja, o espaço que eu calcular aqui vai ser o quê? Em metros, e o tempo vai ser em segundos, fechado? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Determine o tipo geral de movimento. Como é que eu faço a classificação do movimento aqui? Né? Eu tenho primeiro que eu posso olhar movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Qual é a principal característica? A velocidade aqui é constante. Aqui é a aceleração que é constante. Principal característica também, no movimento uniforme, eu não tenho função de segundo grau no movimento uniforme, e sim no movimento uniformemente variado, beleza? E logo eu posso olhar aqui, ó, que eu tenho aqui é 1, opa, o maior grau aqui, ó, o maior expoente é 2. Isso aqui é uma função de segundo grau, logo, não tem como ser movimento uniforme, certo? Movimento uniformemente variado, então,
É a resposta da letra A, tá? Bora ver na B. Determine o espaço, a velocidade iniciais e a aceleração. Isso daí a gente fez já no slide anterior. Determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. A gente também já fez no slide anterior um exemplo. E verifique se o movimento do móvel muda de sentido. Se mudar, determine espaço nesse instante. Então vamos lá, ó. Letra A. A gente já falou o quê? Que o movimento é uniformemente variado, pois seus espaços variam com o passar do tempo de acordo com a função aqui de segundo grau, tá? Tá aqui a nossa função, 8 menos 3t mais 1 sobre 2t ao quadrado. Como é que eu faço a comparação? Vamos lá? Ó, letrinha com letrinha. O tempo tá aqui, né? Ó. Então, vou pegar o que tá na frente do tempo. Aqui também o tempo tá aqui. Eu vou pegar o que tá na frente do tempo. Certo? Aqui, ó. Pronto. A partir disso, pessoal, que eu já tinha feito aqui melhor, né, do que o meu pincel. Deixa eu apagar. Pronto. Olha aí, ó. Então, o espaço inicial é 8 metros. Lembrando lá, né, metros e segundos. Ó. Velocidade inicial é menos 3 metros por segundo, a inicial. E a minha aceleração é só fazer uma comparação aqui, certo? Ó, A sobre 2 igual a 1 sobre 2. Quando tem denominador, o que eu faço aqui? Simplifica. Então, o meu A vale quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Fechado? Então, tá aí os meus valores. Lembrando, pessoal, que esse alfa aqui, ele também corresponde ao A, tá? Tem certos livros que trabalham a aceleração como sendo alfa, beleza? Então, só pra gente deixar claro, tá? Esse é o A. Na letra C, eu quero a função da velocidade. Para eu achar a função da velocidade, de que eu preciso? Da velocidade inicial e da aceleração. Lembrando, jovens, que quando eu estou construindo uma função, olha só, vem aqui comigo rapidinho, ó. Quando eu estou construindo uma função, eu quero apenas montar a função, só montar. Eu vou apenas substituir as grandezas constantes. Olha só, vamos lá? Quando eu quero construir uma função, sendo ela na física, sendo ela na matemática, estou apenas construindo essa função para eu ver o formato, eu apenas vou substituir as grandezas constantes, tá? E no meu movimento dito aí, uniformemente variado, as grandezas constantes são o quê? Espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Fechado? Logo, se eu quero construir uma função horária de velocidade, eu vou apenas substituir as grandezas constantes, que são o quê? A velocidade inicial e a aceleração. Da mesma forma, se eu fosse construir uma função horária do espaço, eu ia apenas substituir as grandezas constantes. Quais são? Espaço inicial, velocidade inicial e a aceleração. A partir do momento que você constrói essa função, aí sim você pode aplicar. O que é aplicação? A aplicação, aí agora sim, a aplicação é eu pegar um número qualquer e substituir na variável que é o tempo. Entenderam a diferença? Montar uma função, construir uma função, é apenas substituir as grandezas constantes. Aplicar uma função é pegar uma função que foi construída e substituir valores nas variáveis, que é aquilo que muda, que é quem? O tempo, belezinha? Vamos voltar lá então para construir a função da velocidade. Ó, construindo então tá aí a minha função de velocidade, certo? Ok? Agora sim, pessoal, lá na letra, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Na letra D, perguntou, verifique se o móvel muda de sentido. Agora sim, para eu poder verificar se o móvel muda de sentido, eu vou pegar uma função construída e vou aplicar. O que é a mudança de sentido? A mudança de sentido está aliada ao quê? Imagine que eu estou dando nessa direção. Opa, eu esqueci alguma coisa. O que eu faço? Eu estou andando aqui. O que eu fiz aqui? Ó, meu pincel aqui, ó. Parei, exatamente. A minha velocidade final é 0, aí eu paro e volto. Então, a mudança de sentido é o quê? Velocidade final
igual a zero. Logo, eu vou pegar uma função que eu construí, que é a minha função de velocidade, e vou igualar a velocidade igual a zero. Vai sobrar somente o tempo e, a partir daí, eu posso calcular o tempo na mudança de sentido. Olha só, o menos 3 está negativo, passa para lá positivo. Isso significa o quê, pessoal? Quando eu comecei a contar 0 segundo, comecei 1 segundo, 2, 3, no terceiro segundo, ele parou e, em vez de estar ainda que ele parou e fez o quê? Voltou, tá? Então a mudança de sentido é isso, beleza? Fechado? Qual é o espaço que ele estava? Ó, imagine aqui, ó, tá aqui o meu espaço inicial. Eu saí de 8 metros. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos eu parei. Qual era o meu espaço aqui? O que eu faço? Eu pego a função do espaço que já estava construída e eu substituo o tempo. Ou seja, se com 3 segundos eu parei, em que espaço eu estava? Em que posição? Então eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Multiplica aqui. Certo? Divide aqui. Olha lá, tá vendo? 8 menos 9, mais 4,5. Então, vou ter o quê? 8 menos 9 menos 1, mais 4,5, 3,5. Ou seja, olha só, né, gente? Eu estava diminuindo, tá? Belezinha? Bom, se eu vi a função, eu posso dar uma olhada agora nos gráficos, tá? Como eu falei para vocês, função horária do espaço é uma função de segundo grau. Olha só, tá aí, segundo grauzinho. Graficamente, então, essa função é uma parábola de concavidade voltada para cima. Quando o pessoal vai ser a concavidade para cima? Quando a minha aceleração for positiva, ou seja, movimento acelerado, a minha velocidade está aumentando com o passar do tempo. Logo, a minha aceleração é o quê? Positiva. Ou seja, o veículo, a partícula, seja o que for, está ficando mais rápido. Então, a aceleração é positiva, concavidade para cima. Beleza? Ou se o veículo está ficando mais lento, se o movimento, se a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa, concavidade voltada para baixo, belezinha? De forma genérica, tá, pessoal? Belezinha? Olha só, vamos colocar aqui um gráfico mais bonitinho. Tá aí, ó, distância e tempo, beleza? Ó, minha concavidade voltada para cima. Certo? Bem aqui eu tenho o vértice da minha parábola, não é verdade? Gente, nesse vértice é o quê? É quando ele muda de sentido, tá? Esse vértice é quando ele muda de sentido, concavidade para cima, aceleração positiva, belezinha? Nesse lado eu estou decrescendo, nesse lado aqui, ó, eu estou decrescendo. Lembrando, como eu analiso o movimento, se a aceleração é positiva, eu tenho que olhar para a concavidade toda, tá, gente? Ó, concavidade voltada para cima. Movimento o quê? Acelerado, tá? Como a distância está diminuindo, tá vendo? A distância está diminuindo. Nesse caso, a minha velocidade é que é negativa. E a minha aceleração por causa da concavidade é o quê? Positiva. Movimento é chamado de retardado ou desacelerado, tá certo? Aqui nesse lado, a minha distância está, tá vendo, ó? Está aumentando. Quer dizer que a minha velocidade está aumentando. Se eu juntar isso, ó, com a minha aceleração, que é positiva, eu tenho um movimento acelerado. Lembrando, jovens, que aqui eu estou decrescendo, aqui eu estou crescendo. Bem aqui eu mudo de sentido, que a gente chama de vértice da parábola lá na matemática, né? No vértice da parábola, a sua velocidade é zero. Logo, se eu tenho o tempo bem aqui, eu já tenho o tempo da mudança de sentido. É só olhar para o vértice da parábola, tá bom? Se aqui tiver um tempo correspondente, o valor para tempo, pronto, você tem o tempo da mudança de sentido, ou seja, o tempo quando a sua velocidade é quanto? Zero, olhando para o gráfico. Aí, ó, tá vendo? A mudança de sentido, beleza? Deixa eu só apagar aqui. Aqui também, pessoal, concavidade voltada para baixo. É a mesma análise que a gente fez anteriormente, mas a única coisa que vai mudar é o quê? Que eu vou pegar o contrário, né? E colocar aqui, ó, concavidade voltada para baixo.
A aceleração é o quê? Negativa. Lembrando que eu estou analisando porque eu estou olhando toda a concavidade aqui, ó, voltada para baixo. Olha só, a aceleração tem valor negativo. Nesse caso, olha só, ó, o D, a distância, ela cresce, tá vendo? Ela cresce, certo? Se ela cresce, a velocidade é positiva, a aceleração aqui é negativa por causa da concavidade. Este movimento é retardado ou desacelerado, beleza? Aqui no outro verso, o que acontece? A minha distância está caindo, olha só, está caindo a minha distância, certo? A minha velocidade, ela é negativa, ou seja, eu tenho negativo com negativo, sinais iguais, eu falo que o meu movimento é acelerado. Aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo, sinais diferentes, movimento retardado, tá? Se você for olhar aqui rapidinho no outro, dá a mesma coisa, tá, pessoal? Beleza? E aqui, lembrando, quando é que muda esse sentido? No vértice da parábola, certo? E aqui é o tempo da mudança de sentido no vértice da parábola. Fechou? Belezinha? Pessoal, o gráfico da velocidade é mais fácil ainda, porque a velocidade, ela é uma função de primeiro grau, certo? O que acontece com a função de primeiro grau? A função de primeiro grau, o meu gráfico é o quê? Uma reta inclinada, tá certo? Então aqui, ó, só eu coloquei essas setinhas azuis só pra gente dar uma olhada, ó. Eu tenho, pessoal, que ela pode ser inclinada para cima, certo? Quando é que ela é inclinada para cima, ó? Lembrando que quando eu toco o eixo do tempo, que é esse eixo que fica aqui, olha só, tá aqui o tempo, ó, só pra gente ver. Aqui eu formo um ângulozinho, tá? Ok? A aceleração aqui é velocidade dividido pelo tempo, a gente fala que é tangente, né? Velocidade pelo tempo, que é a mesma coisa que cateto oposto, né, gente? E cateto adjacente, ou seja, velocidade pelo tempo, tá? Ok? Quando a reta é inclinada para cima, a minha aceleração é positiva. Reta inclinada para cima, concavidade para cima, aceleração é o quê? Positiva. E se eu pegar a área do gráfico, gente? A área do gráfico, certo? É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, fazer a multiplicação, né? Pessoal, lembrando que quando eu tinha falado para vocês, esqueci de completar, que quando toca-se o eixo do tempo, lá era no vértice, né? Aqui, quando toca o eixo do tempo, é mudança de sentido, tá, gente? Então, nesse instante aqui, eu mudo de sentido. Na mesma forma que no vértice lá, eu mudo de sentido. Aqui, quando eu toco, eu mudo de sentido. E aqui? Ah, professora, quando toca, muda de sentido. Tá certo? Se inclinada para cima, a aceleração é positiva. Inclinada para baixo é o quê? É o quê, pessoal? Negativa. Tá aqui, ó. Negativa quando é inclinado para baixo. Fechado? Inclinado para cima, positivo. Inclinado para baixo, negativo. Toda vez que a reta toca o eixo do tempo, eu tenho mudança de sentido. E esse é o gráfico da velocidade, tá certo? Olha só, tá vendo? Aqui inclinada para cima, ok? Quando é que toca aqui é o que mesmo, pessoal? Professora, é mudança de sentido, velocidade é zero. Exatamente. Se eu pegar a velocidade e dividir pelo tempo, eu tenho quem? A aceleração. Exatamente, tá certo? Ok? Lembrando, se eu for separar aqui, ó, quando o V decresce, o movimento é retardado, porque ele está nessa parte aqui, ó, negativa, e aqui a parte positiva, ok? Olha só, tá melhor que o meu, né? Riscado ali. E aqui, quando ele está na parte positiva, opa, volta aqui rapidinho, quando ele está na parte positiva, acelerando, beleza? Fechado? Ok? Se eu calcular a área, eu tenho a distância, e se eu calculo o quê? A divisão, que é a tangente, eu tenho a aceleração. Belezinha? Ok? Pessoal, a aceleração é mais fácil ainda, porque a aceleração, gente, ela não muda com o passar do tempo. A gente fala que é o quê? Uma reta reta, né? Ó, a reta reta aí, ó. Tá vendo? É uma reta que não muda. Se ela tá para a parte de cima, aceleração positiva, tá? Se eu faço a área da figura, eu tenho a velocidade, beleza? Porque a aceleração, ó, vezes tempo aqui, ok? Se a aceleração é negativa, a reta para a parte de
baixo. Belezinha, pessoal? Ok? Belezinha? Então tá aqui. E se eu multiplicar essa área, eu tenho uma velocidade. Beleza? Olha só esse exemplozinho aqui, ó. É dado o movimento de uma função horária. Peguei essa aqui, grandona, onde t está em segundos e o s está em metros, sobre a trajetória. Gente, tabele a função de 0 a 6 segundos e faça uma representação gráfica, ok? Eu também quero o instante que o móvel passa pela origem dos espaços, origem é 0, e o instante que ele muda de sentido, velocidade 0, certo? Então, quanto é que vale o tempo aqui e quanto é que vale o tempo aqui? Vamos lá? Ó, tá aqui minha função. Eu vou começar de 0 a 6 segundos. Eu substituí o 0, certo? Sobrou só 5. Eu substituí o 1, tá aqui, ó, vezes 1, né, gente? Aqui, ó, vezes 1 dá 0. Opa! Eu já achei da origem do espaço, né, que é 0 já, ok? Eu tenho 1, 2 segundos aqui, ó, 2 segundos, tá vendo? Que dá quanto? Menos 3. Eu tenho para 3 segundos aqui, ó, 3 segundos, tá vendo? Olha aí, dá menos 4. Eu tenho para quanto aqui? Deixa eu ver. 4 segundos. 5 segundos. E 6 segundos. Olha só. 4, 5, certo? E 6 segundos, ok? Ó, a gente fez aqui o gráfico, ligou os pontos. Quando for 0, 5. Olha só, pessoal, foi ligando os pontinhos bonitinhos. A gente tem concavidade voltada para cima, aqui velocidade negativa, aqui positiva, tá certo? E aqui, olha só, um instante em que muda de sentido. Belezinha? Fechou? Tá aí, ó, nosso vértice, né? O tempo vale quanto? 3 segundos, tá certo? Quando ele muda de sentido, tá bom? Olha só, a tabela da função de 0 a 7, no caso aqui é 0 a 6, né, que nós fizemos, tá? 0 a 6, tá aí nossa tabela. Quando eu falei para vocês, origem do espaço é espaço 0, nós achamos o tempo aí, né, pessoal? Olha ali, de 1 segundo, não é isso? Olhando. E também de 5, não é verdade? Ó, tá ali. T igual a 1 e T igual a 5. Pode isso, professora? Pode, pessoal. Quer dizer que ele foi e voltou, tá? E passou pelo 0 2 vezes. Fechado? Belezinha? Ó, tá aqui, ó. Quando ele muda de sentido é o quê? Ó, a origem do espaço, gente, é 0. Mudança de sentido, V é igual a 0, tá certo? Quando é que ele faz isso? No vértice da parábola, olha só. Quanto é que é o tempo aqui no vértice da parábola? Opa, deixa eu botar aqui rapidinho. 3 segundos. Então, vem comigo. Origem do espaço. É espaço igual a 0, certo? É o espaço igual a 0. Belezinha? Tá aqui, ó. Quando é que eu faço isso? No 1 e no 5. Agora, a mudança de sentido é a velocidade, que é igual a 0. Onde é que eu olho isso? Vértice da parábola. Tá aqui, ó. Beleza, jovens? Fechadinho? Vem aqui comigo. Beleza? Entendido? Bom, e daqui a pouco eu volto com o nosso Resumex. Até mais!